anteriormente aos profetas, até a época do nosso companheiro Davi, o guerreiro Davi, o rei Davi, um homem usado, abençoado, direcionado pelo Senhor, até aquela época Deus falava com Davi de forma clara. Davi ouvia, Davi tinha um relacionamento com Deus, Davi tinha intimidade com Deus, Davi conseguia ouvir, Davi conseguia entender, Davi conseguia praticar, mesmo tendo lá os seus erros, mesmo tendo lá os seus pecados, as suas situações de adversidades, mas Davi ouvia ao Senhor. E aí chegou depois Salomão, um homem sábio, um homem muito rico, um homem abençoado, um homem também que entendeu e compreendeu em alguns momentos a voz do Senhor. Passado um tempo, o reinado de Salomão começou a se cair, o reinado de Salomão começou a ir de ribanceira abaixo, o reinado de Salomão que estava lá em cima. Salomão pegou o reinado no auge, Salomão pegou o governo no auge, ele pegou tudo aquilo que tinha, melhorou e acrescentou e foi bem. Mas durante um tempo, Salomão parou de ouvir a voz do Senhor. Salomão se perdeu no que? Nas vozes das suas mulheres. E eu lendo e estudando, fiquei pensando, eu imagino que deve ser difícil mesmo, porque às vezes nós, para ouvir a voz de uma mulher já é difícil. Imagine Salomão ouvindo a voz de várias. Eu acho que esse cara já era um guerreiro. Em algum momento da vida ele tinha que errar. Porque imagina uma mulher falando, vem por aqui, não, vai por aqui, não, aqui está errado, não, guarda o dinheiro, não, gasta o dinheiro, não, faz aquilo, não, compra o carro, não, vende a carroça, não. Salomão ficou louco, se perdeu. Salomão não conseguiu manter a sua vida diante do Senhor. Salomão não conseguiu entender o que Deus falava com ele, porque a voz das suas companheiras falava mais alto aos seus ouvidos. Obviamente que aqui, eu estou fazendo aqui um pensamento meu particular, mas se você pensar e se você estudar o que diz a palavra diz que Salomão se perdeu, porque a cada mulher que ele trazia para dentro do seu reinado, ele trazia toda a história daquela mulher para dentro do seu reinado. Ele não fazia um processo de libertação para trazer uma esposa, não. Vinha do jeito que estava, vinha da rua, cheio de cacareco, cheio de doença, cheio de problemas, cheio de vício, cheio de situações, Salomão adorava um Deus, ele adorava outro. Então Salomão acendia, fazia um altar para o Senhor, e ele acendia uma vela. Salomão ia lá e olhava a casa, de repente tinha lá uma oferenda no meio do caminho. Salomão falou, peraí, o que está acontecendo? Deus começou a desagradar do que Salomão fazia. E aí, neste tempo, Deus pensou lá do céu, do seu alto trono, ele falou, só tem uma solução, vou levantar os profetas, vou levantar alguém que corrige o povo, vou levantar alguém que corrige a nação, vou levantar alguém que corrige essa geração. Ainda há uma esperança, ainda há uma esperança, nós temos uma esperança. Deus levantou homens sérios nessa nação, Deus levantou pastores sérios nessa nação, para levar a palavra verdadeira e genuína à igreja do Senhor. Não importa o que nós vemos por aí, não importa o que nós ouvimos por aí, mas aqui na Conexão nós pegamos a palavra, nós trazemos a Bíblia, nós trazemos na íntegra o que está escrito na palavra. Então há esperança para uma geração, há esperança para a nação, há esperança para os nossos filhos, há esperança para os nossos netos, e nós seremos a nação, a geração que trará mudança a esta nação, para a glória do nome de Jesus. Você tem condição de mudar a sua casa, você tem condição de mudar a história, você tem condição de mudar a escola, a faculdade. Você é a nova geração, e Deus nos trouxe aqui nesta manhã para entendermos o que Ele fez com Miqueias, trazendo um relacionamento para os nossos dias atuais. Nós temos que entender a palavra, irmãos, e não sair daqui entendendo ou procurando entender o que aconteceu. Não, você veio aqui para pegar a palavra, aprender a palavra, comer a palavra e praticá-la durante a semana, no dia seguinte, no dia vindouro. Nós não vemos para a casa do Senhor para simplesmente assistir um pastor, um pregador, um profeta falar, não. Nós viemos aqui para pegar a palavra, aprender a palavra e praticá-la durante o dia. Então, quando nós fazemos aqui uma menção da palavra, quando nós trazemos a palavra do Senhor, nós fazemos com uma reflexão.
e fazemos um ajuntamento de histórias do passado com o nosso presente. Nós fazemos aqui uma junção dessa história, para que Deus possa falar ao meu e ao seu coração, entendendo o que aconteceu lá atrás, e nós praticarmos o que podemos mudar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos que praticá-lo. Se você sair daqui e falar, eu ouvi a palavra do Senhor, mas o que eu faço com ela? Está tudo errado. Você precisa voltar para essa cadeira novamente, entender, compreender que Deus fala, Deus transforma, Deus muda, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus quer mudar a história, e nós temos a oportunidade de, nestes dias que nós temos ouvido essa palavra, mudar a nossa trajetória, mudar a nossa história. Quando nós falamos do rei, quando nós falamos dos reis que se passaram quase 400 anos, eles vivendo debaixo de um reinado, debaixo de uma história, e depois veio Salomão e mudou toda a trajetória. Deus levantou vários profetas para transmitir a palavra do Senhor. Mas pastor, por que profeta? Porque o profeta, ele tem uma característica particular, ele tem uma característica ímpar. O profeta, ele tem que entregar na íntegra aquilo que o Senhor fala. Não que o pastor não tenha, também tem. Nós temos a obrigação de falar na íntegra aquilo que eu dobrei o meu joelho nas madrugadas na minha casa, para que o Espírito Santo falasse ao meu coração e entregasse à igreja. Mas o profeta tem a obrigação de não mudar uma só vírgula daquilo que o Senhor coloca na boca dele, porque muitas vezes o profeta vem e traz a mensagem para corrigir a igreja, para corrigir o seu povo, para corrigir a cada um de nós. Mas por que o profeta fala conosco? Porque muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra. Nós ficamos preocupados em entender, a palavra veio, mas será que foi para mim? A igreja estava cheia, lotada, tinha 1000 pessoas na igreja, mas o pastor pregou, mas acho que essa palavra não sei se foi para mim. Aí o Espírito Santo, que vai lá, estava aqui do seu lado nessa hora que você fez essa pergunta, o Espírito Santo vai lá, fofoca no ouvido do Senhor Jesus, do Deus que está no trono, e fala assim: olha, parece que aquela irmãzinha ficou com uma dúvida. Então, Espírito Santo, faz alguma coisa e transmite a este povo, a esta irmãzinha, o que tu queres de forma clara e objetiva com a palavra. Aí vem o profeta trazer a mensagem. Aí o profeta trazendo a mensagem, e ele fala: levanta você aí. O Eliseu, por exemplo, não pode vir na igreja, porque o profeta chegou aqui: Eliseu, você aí, vem aqui que eu quero curar você, falar com você, resolver seu problema. Pronto. Porque eu acho que o Eliseu sai daqui fazendo pergunta. Aí o Espírito Santo fala: vou dedar esse gordinho aí, vou levar para ele tirar dúvida. Aí o Espírito Santo vem aqui, fala no ouvido do profeta, e o profeta entrega na íntegra aquilo que o Eliseu estava com dúvida, aquilo que você tem dúvida, aquilo que eu tenho dúvida. Mas pastor, a palavra foi pregada. É verdade, a palavra foi pregada, mas muitas vezes nós queremos não entender a palavra. Nós fazemos de conta que não é comigo. Sabe quando você dá uma bronca generalizada na situação na escola, no trabalho, aí você fez alguma coisa errada, dá uma bronca generalizada, aí a pessoa chega e fala assim: não foi comigo, não foi para mim, não era comigo que eu tinha que ouvir essa mensagem, essa palavra não era para mim, era para o meu vizinho, mas você que fez errado. Aí o patrão chama você de canto e fala assim: meu amigo, você cometeu um erro aqui, e você precisa ajustar o que você cometeu. A palavra aqui com o profeta é exatamente assim. O profeta foi instituído por Deus, não foi pelos homens. O profeta foi instituído pelo Senhor para trazer uma palavra clara e objetiva a cada um de nós. Mas Miqueias, quando foi levantado especificamente, ele foi levantado por um propósito, para corrigir uma nação, para corrigir um lugar. Ali naquela época foi dividido um reino, vinha assim um reinado único, de Davi, sucessivamente por Salomão. Mas quando os profetas aconteceram, Deus trouxe os profetas, houve um reino, uma divisão no reino. Houve o reino do norte e o reino do sul. Então, enquanto uns propagavam por um lado, outros propagavam por outros. Isso quer dizer, irmãos, que nós não nascemos para ficar plantados dentro da igreja. Enquanto isso, nós temos que levar a palavra, o evangelho. Enquanto você vai para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Enquanto vai para a rua da frente, eu vou para a rua de trás. Enquanto vai para a rua do lado, eu vou para a rua do outro lado. Enquanto vai
para um bairro, eu vou para o outro bairro. A palavra do Senhor desde aquela época foi propagada dessa forma, foi propagada de forma espalhada. Não ficou alguém somente num canto pregando, falando, não, levavam a palavra. Pastor, mas eu trabalho, professa a palavra no seu trabalho. Pastor, mas eu faço faculdade. Na sua faculdade é uma oportunidade de você trazer a palavra. Pastor, mas eu estou estudando no colégio. Leve a palavra no colégio. Pastor, mas eu estou leve a palavra, transmita a palavra, convide pessoas, fale do Evangelho, fale do nome do Senhor, fale que Ele salva, que Ele batiza, que Ele leva para o céu, porque a verdadeira palavra cura. O Espírito Santo dará conta daquilo que você falou e entrará nos corações das pessoas. Então nós não fomos chamados para ficar em quatro paredes, nós não fomos chamados para nos reunirmos aqui durante as semanas, não, nós fomos chamados para levar a palavra em todo o tempo, em todo momento, por onde quer que nós estejamos. Nós fomos chamados para ser o sal da terra. Muitas pessoas pensam que o sal da terra foi feito para salgar. Eu sou o sal. Não. Se você pegar, por exemplo, o pastor Fernando Solera, que tem pressão alta, não pode comer sal. Então, peraí, então só pode salgar quem tem pressão baixa? Ele não poderia ser? Não, o sal da terra foi instituído para conservar. Na época do passado, não existia geladeira, não existia ambientes para conservar a carne. Então a analogia feita na época foi: o sal da terra é feito para preservação, é para manter o alimento na sua integridade, é para manter o alimento sem que ele se estrague. Sabe por que nós somos comparados com o sal da terra? Porque nós não podemos nos estragar, nós não podemos nos corromper, nós não podemos nos perder. Então é por isso que a palavra do Senhor traz a comparação do sal da terra. Não é para nós salgarmos, não, porque senão nós mataríamos um monte de irmão de pressão alta. É para nós mantermos a terra de forma limpa, de forma que nós não nos perecemos, de forma que nós não nos estragamos, de forma que nós não caímos nas ciladas de Satanás. Então o sal da terra referencia a nós, para que nós sejamos exatamente pessoas que mantêm a terra saudável e não é para salgar. Fica aqui mais uma lição para a sua vida e para a sua casa. Nós não fomos chamados para salgar ninguém, nós fomos chamados para manter a estabilidade do Evangelho por onde quer que eu e você passe. Então é por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, é por isso que a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Por esse motivo. Mas Miqueias foi chamado aqui para fazer algo específico. Miqueias, quando chegou, a nação estava corrompida, os governos estavam corrompidos, a instituição estava falida, corrompida, não falida financeiramente, mas falida na sua integridade moral, na sua vida pessoal. Estavam todos se corrompendo, todos não preocupados com o que dizia a palavra, esqueceram quem era Deus, esqueceram do Evangelho, esqueceram das pregações, esqueceram do que Deus mandava e falava naquela época, o que Deus ia fazer. Se corromperam, se largaram no meio da instituição, se largaram no meio da história e começaram a viver um tempo de fazer falcatruas. O governo fazendo falcatruas na Miqueias, o governo fazendo algo para receber em si, para si, benefícios próprios, não se preocupando com os menos abastados, não se preocupando com os pobres, com as viúvas, com os necessitados da época. Miqueias chegou para trazer uma palavra de correção para aquele povo. Deus levantou Miqueias para que ele trouxesse uma palavra de ajuste àquela nação. Então Deus trouxe Miqueias para este tempo, para este momento. O nome de Miqueias, o profeta Miqueias, tem uma referência, tem um algo. Qual é o significado do nome de Miqueias? Tem a origem hebraica, significa quem é como o Senhor, ou quem é como Jeová. Ou seja, uma pergunta retórica que enfatiza a grandeza da superioridade de Deus. Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem perceber ou sem pensar. Deus não cria situações ou deixa acontecer situações se Ele não tiver um projeto, se Ele não tiver um propósito. Para todas as coisas há um propósito, e o Senhor não perdeu o controle de nada. Todas as coisas estão no controle dEle, todas as coisas estão nas mãos dEle. Algo que está acontecendo, algo que está ocorrendo, a gente nos preocupa, nós ficamos preocupados, ansiosos, nervosos, mas todas as
coisas estão no controle do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Quando ele trouxe Miqueias, ele trouxe de caso pensado. Quando ele trouxe Oséias, ele trouxe de caso pensado. Enquanto Miqueias pregava para a região mais pobre, Isaías pregava para o centro daquela região e trazia uma palavra do Senhor praticamente igual, porque lá no verso 4 e 3, a palavra do Senhor que fala com Miqueias é a mesma que fala com Isaías. Então a mesma mensagem, a mesma palavra, eles traziam em épocas, em cidades diferentes, em momentos semelhantes. Então o que Deus tem falado aqui neste lugar, o que Deus tem falado nesta casa, o que Deus tem falado para você, irá se cumprir, porque Ele não perdeu o controle das coisas, Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da nação, Ele não perdeu o controle da Conexão Resgate. O controle está na mão dEle, o controle é dEle, Ele tem controle de todas as coisas, e o que Ele prometeu irá se cumprir para a glória do Senhor. Quando nós lemos o livro e o resumo da principal mensagem, quando nós falamos aqui, há apenas uma abertura, o início do que Deus fala ao coração. O livro de Miqueias é um livro profético que apresenta uma mensagem de testemunho da injustiça social e da corrupção que existia na época que o profeta viveu. Miqueias criticou os líderes políticos e religiosos de Judá e Israel para exemplarem e opinarem para oprimirem os mais fracos e os pobres, e por não obedecerem à lei e à vontade de Deus. Quando Deus levantou Miqueias, levantou para corrigir a nação, porque os povos sofriam, aquela nação sofria na mão dos poderosos. Isso me faz pensar que parece que Miqueias falava naquela época, mas via fotografia de 2024 do Brasil. Ele via a fotografia de 2024 de São Paulo. Nós vemos os poderosos. Agora nós temos que tomar muito cuidado. Posso falar isso com muita clareza e tristeza. Na época de eleição, você vai ver tanta gente batendo na sua porta, tanta gente te prometendo um monte de coisa. Vai prometer cesta básica, vai prometer segurança, vai prometer saúde, vai prometer melhoria para os aposentados, para os coitados, para os velhinhos, para os deficientes, vai prometer tanta coisa. Naquela época não era diferente. Então eu vejo que Miqueias trazia daquela época um retrato para a nossa nação no dia de hoje. Cuidado quem vai bater na sua porta. Pede discernimento e direção para o Senhor. Eu não vou falar de política aqui não foi para isso. Mas Miqueias falou muito de política no seu livro. Ele trouxe uma correção muito forte ao povo daquela época, ensinando e orientando. Então nós, coincidentemente, estamos numa época que vai bater gente nas portas, vai bater gente na sua casa, vai bater gente na porta do seu carro, te entregando um bilhetinho dizendo: marca uma reunião, marca um café, marca um chá, eu vou resolver a nação, vou resolver o problema. Não, se não for o Senhor, nós não poderemos resolver. Se não for a presença do Eterno, nós não temos condições de